É prazer, né, de volta, né, depois que no nosso primeiro encontro, né, que eu falei um pouquinho do que eu faço de comunicação, né, de produção de conteúdo, tanto para as redes sociais, para digital, quanto para online. E são coisas que vocês, né, também veem, né, vocês trabalham com isso. Eu imagino que, por exemplo, vocês devem ter trabalhado, né, pelo Dia da Amazônia, né, que foi no dia 5, já há muitos de vocês, eu acredito que eu tenha visto, tenha sacado que vocês tenham se preparado nas redes sociais dos coletivos de vocês, sobre a Amazônia, sobre posts, enfim. Eu acho que é uma coisa que é de conhecimento de vocês. Aí hoje eu vim também para trazer algumas coisas que me pediam no primeiro encontro, que foi sobre algoritmos, né, e algumas dicas que eu tenho, né, sobre do que eu venho experienciado, né, nesse tempo fazendo as redes sociais para alguns projetos sociais, né, de cunho políticos também, enfim. Aí a gente pode começar. Pode mostrar o slide, por favor. Pode passar. Primeiro slide. A gente vai começar, na verdade, eu quero que vocês falem, né, sobre se você, quem fez, né, quem pensou, na verdade, a nossa atividade criativa que eu deixei no primeiro encontro, né, quem estava no primeiro encontro, né, e aí eu posso chamar, que a gente vai fazer naquela dinâmica de eu vou chamar aqui pela ordem que aparece, né, e aí vocês me falem se vocês pensaram qual é o assunto, o tema, né, do conteúdo de vocês, qual é o formato, qual era a abordagem, qual era o público, né? Aí eu vou chamar aqui quem quiser também levantar a mão e tal, expor essa atividade. E eu quero também que as outras pessoas, né, que estão aqui na sala também, a gente vai fingir que é post de Instagram, né? A gente vai dar essa ideia e vai também comentar aqui no chat, né, se gostou da ideia, se tem alguma sugestão, né? Porque esse momento também é um momento que funciona para mim, né? Que antes de eu pensar, colocar aquele briefing, aquela ideia para o diretor de arte, ou começar aquele roteiro, né, para gravar aquele vídeo, eu também falo para minha equipe, né, tipo, olha, eu tenho a ideia de fazer tal vídeo assim, assado. O que vocês acham? Aí as pessoas falam que gostaram ou não, dão sugestão. Então, esse é um momento também. Oi, Maria Eduarda, você quer ser a primeira a falar sobre a atividade criativa? Qual foi o que você pensou? Então, não participei da última atividade, né? Mas aí meus colegas passaram, eu sou aqui de Roraima. E aí, assim, foi uma coisa que a gente produziu no Dia da Amazônia. Foi uma atividade que a gente teve uma oficina, né, do Levante Popular da Juventude aqui de Roraima. E nessa oficina, a última oficina era uma oficina de fanzine. E aí, o Dia da Amazônia antecedeu o Grito dos Excluídos, né, que a gente também foi. Então, a gente acabou produzindo um fanzine lá, todo mundo junto no final, né, na oficina do Dia da Amazônia, e aí a gente distribuiu no Dia da Amazônia para as pessoas no Grito dos Excluídos. Não, a gente distribuiu no Dia do Grito dos Excluídos. Foi bem legal, foi uma atividade muito bacana. E aí eu posso até tentar compartilhar aqui. Na verdade, eu vou passar para alguém, aí alguém compartilha, pode ser? Eu quero. Quero que chegue em mim. Pode ser, Denise? Aí você compartilha aqui na tela? É porque eu tô no celular, não sei compartilhar. E ele falava sobre o que, o Zine? Qual é o tema dele? Foi várias coisas. Foi relacionado a esse Dia da Amazônia, né? E a gente... E aí tem vários assuntos. Tem sobre a questão da água, sobre a preservação da água, sobre o MST. Uma parte lá que fala sobre o MST. São quatro coisinhas. Eu queria compartilhar, mas eu não sei compartilhar aqui pelo telefone. Legal. Pode mandar para mim aí, Maria Eduarda, que eu posso tentar compartilhar. Tá bom. Ou então posso enviar para Tainá. E é um zine que a gente pode utilizar outras pessoas de outras partes do país, se vocês pretendem... Só que tem uma parte que especificamente tem lá o Coisa de Roraima, mas vocês podem utilizar. Foi uma construção coletiva que a gente teve.
Eu vou enviar para a Denise agora. Aí ela pode apresentar aqui para Legal. todo mundo ver. Foi um trabalho bem simples, foi algo que a gente fez assim nessa oficina, mas foi muito importante, que a gente fez todo mundo junto. E a gente imprimiu vários depois e distribuiu. Foi bem bacana. Ah, eu gosto muito de zine. Eu trabalho com Foi a zines primeira também. vez que a gente trabalhou com isso, né? Que a gente tem um dos nossos colegas, o Luan, que inclusive é daí de Belém, veio para Roraima e aí ele é um artista e aí ele fez essa oficina com a gente, foi muito incrível. Eu vou compartilhar com a Denise para ela mostrar, que agora eu fiquei animada. Tá bom. Muito massa. Muito obrigada. Tem o Alexandre de Rondônia. Alexandre Júnior de Rondônia. Eu queria saber se tu quer expor. Oi, gente, boa Boa tarde. tarde. Então, gente, eu tava aqui, tô escutando e tô colhendo semente de bandarra, que caiu as bandarras, tô colhendo semente. Tudo. Eu fiz, na real, assim, eu tenho um trabalho que eu desenvolvo, que é sobre é, trabalho com agrofloresta. E como eu faço parte do MST, estou ligado ao setor de produção. O setor ia fazer uma atividade, puxou uma atividade nacional para o Dia da Amazônia, então eu aproveitei e fiz um videozinho para fazer a divulgação do projeto, né? Então a ideia era falar um pouco sobre o projeto, porque o projeto é focado na produção de café, como era uma atividade do setor de produção, né? Então foi bem direcionado nessa parte mais produtiva, né? E porque Rondônia é o terceiro maior produtor de café do país e, é sistema sim, tradicional, né? Apesar de que o café ainda é menos destrutivo do que a soja, mas mesmo assim não deixa de ser um projeto destrutivo, né? E a ideia era mostrar um pouco o trabalho no sentido assim de dizer não, é possível você fazer agricultura trazendo a floresta de volta e tal, né? Nessa pegada, né? Então, o tema era esse e a ideia ele foi muito direcionado para o pessoal nosso, né, mais da produção e tal, né? A ideia não era só o pessoal nosso aqui da Amazônia, né, mas como era uma atividade nacional, né? Então ele foi mais simples, explicativo. Foi Onde gravado. vocês postaram? Eu coloquei no Instagram. Eu tenho um Instagram. Eu tenho Instagram. Tu manda depois o link pra gente, quero ver. Ah, beleza, vou mandar o link. Isso. Muito obrigada. A Duda mandou aqui o fanzine dela, deixa eu tentar projetar aqui para vocês verem. Mas enquanto isso, outra pessoa também que quiser expor, né, a sua atividade pode. Na minha lista tem a Amanda Cruz. Tá aí? Oi, gente, boa tarde. Mas eu já comi uma pupunha que eu ganhei do seu Antônio. Tá dando para me ouvir? Desmascarar um pouquinho aqui. Tá dando para me ouvir? Tá dando sim, Amanda. Então, gente, peço desculpa porque eu esqueci o meu caderno em casa. Saí agoniada com a feira, esqueci. Mas para a atividade de hoje, pode deixar o slide aí na tela só para me nortear a minha fala, por favor? Pode colocar, Mari, de novo o slide para ela. Depois eu compartilho o fanzine da Maria Eduarda. Ah, tá. Eu pensei que tinham me chamado já, gente. Eu tô meio surda aqui. Posso esperar também a terminar a apresentação da Eduarda. Não. A gente só passou porque ela mandou material. Aí a gente continua depois. Pode falar, sem problema. Ah, tá. Então,
dos nossos conteúdos é que eu pensei num tema que está bem atual aqui na rede, né? Que é a agroecologia nas eleições. Na próxima quinta-feira, a gente vai estar realizando uma feira especial para estar recebendo os candidatos, né, e dialogando sobre as próximas eleições e também sobre os compromissos destes com a agroecologia, bem como a assinatura da Carta da Agroecologia, né? Então, o nosso conteúdo nessa semana e na outra tá sobre esse tema da agroecologia nas eleições, e aí eu pensei em fazer posts para rede social contendo foto e texto falando do histórico da agroecologia nas eleições, né? Principalmente aqui no estado do Amazonas, já que a gente não tem muita divulgação sobre o nosso trabalho, e também está promovendo a questão de vídeos e fotografias com esses candidatos que estão se comprometendo, né? Não só vídeos deles assinando as cartas, mas deles contando, né, da trajetória deles e falando o que eles propõem, né, caso eleitos. E aí a nossa ideia está nessa questão de abordagem, está fazendo essa comunicação com o público ao longo dessa semana e também ao longo desse dia. E no final, nesse dia, a gente colher as impressões também em formato de vídeo e relato, tanto dos agricultores quanto dos coagricultores, né, que é como nós chamamos de nossos consumidores conscientes que contribuem com a gente aqui na feira, para que a gente esteja fechando esse circuito das eleições assim, né, para atingir esse nosso público das redes sociais, bem como o público que frequenta aqui na feira. Acho que eu não esqueci nenhum ponto, qualquer coisa, por favor, podem perguntar. Legal, aí eu sugiro, eu acho que o público também, né, além do Instagram, é o WhatsApp também, né, eu vejo que a galera, que esse conteúdo tem que rodar muito no WhatsApp, né, pra gente conseguir acesso às pessoas que não têm Instagram, né, esse voto consciente. Legal, gostei muito. E qual é o arroba, como é que a gente pode ver depois esses conteúdos, aonde vai sair? No @Rede Maniva. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada, Alexandre, que mandou o link aqui no WhatsApp, aqui no chat. O pessoal está compartilhando, a gente está mandando tudo lá no nosso grupo, viu, galera? Para todo mundo ficar ciente, depois a gente dá uma olhada, fortalecer também as redes dos nossos colegas aqui da Ana Amazônia. A outra pessoa que está aqui na minha lista é a Sandra Arara. Boa tarde. Boa Porque tarde. eu não participei do primeiro encontro de vocês, né? Que naquele dia não deu tempo para mim entrar também, né? A internet estava ruim. Aí eu não participei do primeiro encontro. Aí agora eu entrei para participar, vocês aí. Tudo bem, muito obrigada por estar aqui, Sandra. A gente te pula então, aí tu fica aqui com a gente até o final da aula. Eu vou pular para Franciele Santos, que eu acho que ela estava na última aula, se não me engano. Tá bom. Tá aí, Franciele. A outra pessoa, só estou como ouvinte hoje, beleza. A outra pessoa é a Lara. E depois tem o Sidney. Boa noite, pessoal. Eu sou a Lara, aqui do Tocantins. Faço parte do GT da Juventude. E é a primeira vez que eu participo. Eu havia conversado com o Ismael mais cedo que eu ia participar porque o meu coletivo inteiro está em outra atividade, né? Aí eu saí para entrar aqui exclusivo na reunião para ouvir, mas aí eles não me passaram o que foi que aconteceu da outra vez. E por isso eu não consigo compartilhar com vocês. Desculpa. Tá bom, muito obrigada por estar aqui também. A gente vai passar por...
Já passar para a próxima pessoa, que tem duas pessoas do Guardião, que é o Jean e o Marlon. Vocês estão aí, meninos? Oi, boa noite. Vocês estavam, eu acho que vocês não estavam no nosso último encontro, né? Não, estava em formação. Tudo bem. A gente estava numa atividade em campo. Tá bom. Com o coletivo Obrigada também por estar aqui hoje. Aí, se alguém, né, que eu não chamei aqui, ou quer compartilhar o que pensou nessa atividade criativa, ou o que fez, que pode, sei lá, ser uma boa ideia para a gente, por favor, se manifeste, senão a gente pode passar também para a próxima etapa falar sobre os próximos slides. Eu queria falar sobre uma outra atividade que eu e meu coletivo a gente está fazendo, que a gente tem uma presença muito forte no assentamento daqui do meu estado, né? No projeto de assentamento de Jatobá. E aí a gente fez uma formação lá, acho que tem mais 3 semanas, e aí nessa formação foram 2 dias que a gente teve GTs acerca de despejo, a gente teve uma oficina de ecofeminismo, que a gente costurou absorventes reutilizáveis junto com as mulheres da comunidade, explicou sobre E aí a gente está produzindo um mini documentário sobre isso, e aí quando tiver link, tudo certinho, eu compartilho com vocês. Tá bom. Como é o nome do seu coletivo? É o Levante Popular da Juventude de Roraima. Legal. Muito obrigada. A gente pode passar para o próximo slide, Mari, por favor. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o que são algoritmos, né? Depois tu manda para mim, Denise, essas coisas. Os algoritmos, né, das redes sociais, né, são como robôs que identificam quais publicações devem ser entregues para mais ou menos pessoas. Eles decidem como ranquear os resultados de um feed a partir do grau de relevância daquele conteúdo para cada pessoa. No caso, os algoritmos, eles têm uma lógica, né, sobre as redes sociais, mas o que ele vai te mostrar é mais do que você mesmo consome, né? Eles são utilizados, por exemplo, para classificar conteúdos em redes sociais, fazer buscas mais eficientes ou criar recomendações personalizadas, né? E que, às vezes, eu acho que é até legal, porque, às vezes, assim, eu estou procurando, né, ultimamente, guarda-roupa. Então, como eu tenho procurado guarda-roupa, então agora tem aparecido muitas promoções ou, tipo, ofertas, né, de onde estão se vendendo de guarda-roupa, Magalu, Casa de Bahia e tal. Então, assim, às vezes é legal, né, que a gente, eu acho legal a certo ponto, né, que, enfim, quando eu estou procurando uma passagem ou alguma coisa, fica aparecendo para mim aquele mesmo coisa, mas algumas pessoas também acham que é meio assustador também, como esses algoritmos, eles pegam nossas informações, né, pessoais para nos vender coisas, né. Pode passar um slide, por favor. Aí eu vou falar um pouco do algoritmo dentro do Instagram, né, que é uma das redes sociais que a gente mais usa, né, que eu também identifiquei que a maioria de nós, como pessoas que estão em movimentos sociais, também tem utilizado bastante, né. E o Instagram, ele, na verdade, ele foi criado no começo como uma rede social de compartilhamento de fotos. Eu não sei se vocês lembram disso, né, mas na era, assim, quando foi criado o Instagram, ele era uma coisa que a gente postava muito paisagem, uma coisa nossa comida, uma coisa muito poética, muito conceitual, né, até que o Instagram ele foi pegando muita popularização, as selfies ficaram bastante famosas, né, vocês lembram que tinha várias matérias sobre selfies e tal, não sei se vocês têm essa ideia do Instagram desde aquela época, desde quando, na verdade, a rede social mais famosa no momento era Facebook, né, mas o Instagram, com o passar do tempo, ele foi se modificando, agora ele não é uma rede social para
fotos, né? Ele mesmo se posicionou, né? O Instagram é uma das principais redes sociais da atualidade e por isso tornou-se uma ferramenta de trabalho para muitas pessoas, né? Às vezes, inclusive, influenciadores, né, ganharam agora no Pará, se eu não me engano, né? É o Dia do Influenciador, homenageando, incentivando essa profissão. Há quem diga, a quem não gosta, a quem gosta, né? Mas já está lá. Como artistas também, né? Muitos artistas trabalham a partir dessa plataforma, né? Que é o Instagram. E muitos empreendedores também, né? Grandes e pequenos empreendedores também, eles conseguem, eles têm a rede social como principal plataforma de venda, né? Teve um tempo também que, tipo assim, existia muito brechó, né? E bazar de Instagram, ainda tem muito, mas tinha um tempo que tinha muito disso, né? E acontece que, como a gente foi se apropriando cada vez mais dessa rede social Instagram, ela foi se moldando a partir, né, das coisas que a gente foi fazendo também dela, né? Instagram, e depois disso, né, o Instagram afirmou que ele não é aplicativo mais não é mais só sobre fotos, né? Tem a parte das fotos, mas cada vez mais ele estava se apropriando de 4 princípios, né, quatro focos, né, que são os criadores de conteúdos, os criadores de vídeos também, né, compras no aplicativo, né, cada vez mais a gente vai ver que as compras ou os impulsionamentos no aplicativo vão ganhar mais espaço, né, e as trocas de mensagens, interações, né, as últimas atualizações do Instagram, por exemplo, tem uma atualização que eu achei meio chata, que é dos comentários, quando a gente está escrevendo, conversando, né, no direct aparece uma sugestão de uns gifzinhos de desenho, assim, eu achei meio chatinho, mas, assim, é uma forma dele dizer que para a gente interagir mais, mandar mais fotos, mandar mais gifs dentro do chat, né, cada vez mais, a gente consegue até mandar áudio, né, coisa que no começo do Instagram não era muito legal, muito usado. Não tinha, na verdade, essa ferramenta do áudio no Instagram. E são isso que agora o Instagram foca, né? Foca nos criadores de conteúdo, né? Ele entrega mais coisas de criadores de conteúdo de vídeo, né? Reels, né? Quando tu posta uma coisa, né? Inclusive, nem tem mais IGTV, não sei se vocês perceberam, né? Antes tinha uma competição, né? Primeiro que o Reels foi inventado a partir do TikTok, né, que era uma rede social que estava ganhando muito potencial, né, e aí foi copiado isso, né, agora eles tiraram o recurso do IGTV, enfim. E também falar que o algoritmo e essas coisas das redes sociais é uma coisa muito instável. Eu estou falando de algumas dicas hoje, né, que daqui a 3 meses pode nem funcionar mais, porque quando mudar o ano, pode ser que tenha outras pessoas, outras formas, né, de redes sociais, né. As redes sociais são uma coisa muito estável, né, eu já falei de várias mudanças que ocorreram, né, nesse período de tempo aqui que eu estou trabalhando com o Instagram atualmente, mas eu lembro que quando eu comecei, a principal rede social que eu trabalhava era o Facebook, né. Enfim, pode ser que ano que vem, por exemplo, o Instagram nem seja a rede social da moda. Aliás, né, o TikTok, ele está muito mais, assim, na boca de várias pessoas, vários outro público, né, um público que eu ainda não consigo, né, me conectar, né, um público mais jovem e tal. Eu nunca trabalhei, por exemplo, atualmente com TikTok, né, nem sei se eu conseguiria, assim, trabalhar com um parceiro, assim, no TikTok, porque eu nem uso o TikTok, é uma rede muito além, assim, de mim. Eu só vejo que as coisas que chegam, né, no Instagram, no Twitter, do TikTok. Gente, se vocês quiserem comentar, né, fazer comentários, pode deixar aqui no chat, pode levantar a mão. Aí pode passar também o slide, Mari. Aí eu tô falando um pouco mais sobre essas mudanças, né, e quando eu fui montar esse slide para vocês, né,
eu fui pesquisar sobre as últimas mudanças, né, do Instagram no site, que é o Tecmundo, que é um site que manda as últimas notícias do que tem rolado de atualizações sobre jogos, internet, redes sociais. É o Tecmundo, acho que é assim. É só vocês pesquisarem no Google que ele aparece. E aí eu pesquisei, tem coisas assim, atualizações, coisas que apareceram sobre o Instagram, como o Instagram permite o compartilhamento de tweets nos stories. O que a gente tem visto muito é que uma coisa viraliza no Twitter e a galera tira print e posta no stories do Instagram. E aí o Instagram já entendeu que essa é a dinâmica e agora ele está fazendo um recurso, né, do próprio Twitter para levar mais facilmente aquela publicação para o teu stories, né? Então, são coisas que ele vê o que o usuário está fazendo, o que a gente faz, o que a gente publica, e está impulsionando aquilo, está criando novos recursos para tornar aquilo mais fácil, mais acessível, enfim. Isso faz parte, né, dessa cultura digital que a gente vive. Instagram também está testando novas formas para evitar conteúdos na rede social, né? Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando tem um conteúdo que é meio sensível, como foi, sei lá, o naufrágio, né, dos Marajoaras, por exemplo, não estava aparecendo as fotos, né, do naufrágio, as coisas assim, no meu feed, estava aparecendo com um negócio do o olhinho cortado, né, que era um conteúdo sensível, né, então, essas coisas de conteúdo sensíveis, a gente pode ver lá nas configurações para bloquear algum tipo de conteúdos, mas cada vez mais ele está evitando, né, esse tipo de conteúdo, né, um recurso, por exemplo, novo, né. Instagram testa funções de fotos aleatórias criadas no BeReal. O BeReal é uma outra rede social que funciona mais ou menos assim, ele notifica o usuário que tem sua conta lá, tipo, poste uma foto do que você está fazendo com a câmera frontal. E aí o usuário vai lá e posta a foto com a câmera frontal. Não sei se vocês conseguiram ver a semelhança, mas o Instagram postou um recurso, né, que é tipo aquela figurinha, né, você clica lá e é a sua vez de postar foto e tal. Então, foi um recurso que ele foi inspirado, né, pegou, copiou, plagiou, não sei, de uma outra rede social chamada BeReal. E uma atualização meio que recente, né, e, enfim. Instagram estaria dificultando reposts de reels em aplicativos como o TikTok. Enfim, são coisas que acontecem nessa cultura, né, inclusive já me falaram que, eu não sei se vocês ouviram já esse boato, que eu acho que também é verdade, né, que se tu postar um vídeo com aquela logozinha do TikTok no Instagram, aí vai perder engajamento. Acho que também é possível, né, porque isso tudo faz parte de uma série de robôs, né, e também de pessoas que visualizam essa cultura digital, isso que a gente está fazendo nas redes sociais, e tentar, tipo, fazer isso são algoritmos, né, isso tudo faz parte disso tudo que a gente vive nas redes sociais. É isso, gente. Pode passar para o próximo slide. Aí eu trouxe algumas coisas que tem a ver com dicas também, né, que é sobre o engajamento, né, o que seria esse engajamento, que é a quantidade de interação que o conteúdo recebe. É um dos principais fatores para o algoritmo impulsionar o post. Vai te mostrar mais do que você já consome, né, de acordo com o seu interesse. E como é que ele avalia, né, esse interesse? Como é que esse algoritmo avalia esse interesse? Através das tuas curtidas, né, através dos teus compartilhamentos, do tempo que tu visualiza cada tipo de publicação. Ou seja, se tu passa mais tempo visualizando aquela parte do teu Instagram sobre o Reels, ele vai te mostrar mais vídeos com o Reels. Se tu fica vendo mais fotos, ele vai te mostrar também mais fotos, né? Ou mais fotos de um tipo de conteúdo e tal.
É assim que funciona, né? Quanto mais tu se aprofunda em pessoas até, né? Quem nunca, né? Tipo, estou começando um flerte com uma pessoa e aí, de repente, ela aparece mais vezes. Ela nem aparecia no teus stories, lá no teus stories e tal, né? As coisas nem apareciam, mas se tanto tu ficar lá catiçando a vida dela no teu Instagram, né? No Instagram da pessoa, e aí ela começou a aparecer mais vezes para ti, então. E é isso que acontece com todas as publicações, né? Que a gente visualiza. Dica, fica atento em quem te segue, né? Quem curte as publicações, interaja nos comentários, crie interações nos stories, incentive a engajar, ofereça suas publicações no direct, né? Porque às vezes aquele conteúdo que a gente faz não vai chegar em todas as pessoas que te seguem, né? Ele só chega em 20%, 30% de todas aqueles números de pessoas que te seguem. Amiga, eu acho que a gente tinha um intervalo. Ah, não, pode. Deixa eu terminar essa parte. Sim, amiga, na verdade eu tenho uma pergunta para ti, né? A gente fala muito de bolha, né? Porque nas redes sociais a gente tem a nossa bolha de interação. E essa bolha é basicamente esses algoritmos, né? Porque da forma como a gente vai interagindo, quem a gente segue a partir das nossas preferências, a partir dos nossos gostos, por exemplo, os algoritmos vão chamando conteúdos, né, para o nosso meio, digamos assim, e vai excluindo conteúdos que a gente não tem interesse. Então, é assim que a gente acaba criando nossas bolhas. Eu vejo isso por um lado muito positivo, né? No caso, quando a gente está criando conteúdo para as redes sociais, a gente consegue ter um alcançar o nosso público-alvo, mas também a gente precisa ter uma criticidade, né, a partir disso, porque a gente precisa olhar também o que as pessoas estão pensando para fora das nossas bolhas. Então, tem essas duas visões, eu penso dessa forma. Quando a gente está criando conteúdo, a gente tem esse lado positivo, mas, para além disso, como consumidores também, né, a gente também precisa pensar para fora dessas nossas bolhas. Sim, eu acho que é isso. Ai, tu parou para mim. Eu acho que é isso também, e eu acho que na própria criação, na própria ideia, né, desse exercício criativo, né, que a gente fez sobre pensar o público-alvo, é uma parte importante desse processo de sair da bolha, né, porque é difícil mesmo tu burlar esses algoritmos, né, que é o que a gente fica tentando fazer às vezes também, né. E é muito difícil também, porque a gente também, como consumidor, a gente fica correndo atrás dos conteúdos que a gente não gosta, né? Às vezes chegam umas coisas, mas às vezes chegam umas coisas na nossa bolha, né? Por exemplo, eu faço conteúdo político com a minha namorada, né? Com a Suane Barreirinhas, se vocês quiserem seguir ela depois lá. Eu faço conteúdos políticos com ela, então primeiro chega na bolha dela, né, bolha que comenta, que interage, que curte, e aí quando chega na bolha dos bolsominions, da bolha do direita, né, aí eu dou um pequeno assim, uhul, porque assim, já saiu da bolha dela, né, então o conteúdo já ganhou um pouco mais de visualizações. Quando chega na bolha deles, eu falei, opa, ganhamos um pouquinho aqui, né. Só um comentário. E aí, o que eu também coloco como estratégia, né? Às vezes a gente precisa mandar aquela publicação para os nossos seguidores, né? E às vezes é preciso também prestar atenção em quem curte, né? Como social media do Telas há algum tempo, né? Eu tenho umas pessoas que eu vejo que sempre comentam nosso post, que sempre vão lá, compartilham, que marcam. Então é interessante também interagir com essas pessoas, né? Vai que ela não viu aquele post que tu postou, então manda para ela, que eu sei que ela vai compartilhar também, chegar nas outras pessoas, né, que seguem ela. Eu acho que também cria um laço também, né, de conexão com as pessoas que interagem com o teu conteúdo. Eu acho que, de alguma forma, se elas pedem, né,
entre aspas, né, o tempo delas se dedicando a compartilhar, a comentar, acho que é porque elas também incentivam isso e tal. É importante a gente ficar ligado quem é que vê, né? Tem um recurso no Instagram, não sei se vocês estão ligados, que naqueles 3 pontinhos assim, da publicação, que é ver quem está compartilhando aquilo. Aí dá para te ver, ter uma lista, né, visualmente, assim, de quem está compartilhando aquele post que tu publicou. Aí eu sempre vou lá e curto, ou quando a pessoa, porque dá para te ver essa publicação que ela compartilhou, que ela não te marcou, né, porque você só consegue perceber, né, se ela te marca, mas quando ela te marca, aí tu pode usar esse recurso para acompanhar também quem é que está seguindo, quem é que está comentando, né, se está falando bem, se está falando mal, etc. Instiga também a mandar para os outros amigos, né, tipo assim, alguém fez um comentário legal, né, naquele conteúdo, assim, tipo, gostei muito desse conteúdo, falou sobre tal coisa, e tu comenta de volta, falando assim, que massa, muito obrigada que você comentou, mande para outros amigos também que possam se interessar, né, criar essas interações também no Stories, que é também muito importante, né, os Stories é uma outra ferramenta que parece também uma rede social meio que à parte do Instagram, porque tem vários recursos lá, né? E às vezes as pessoas consomem os stories e não consomem o teu feed, né? Isso acontece muito, porque o feed, enfim, tem muitas pessoas e tal, mas às vezes o story das pessoas, né? Tem algumas blogueiras, algumas pessoas que eu sigo, humanas, assim, que eu assisto mais os stories dela, porque ela faz um quadro um quadro, assim, como story, sabe? Aquele, a caixinha de perguntas, assisto todas, assim, enfim. E, enfim, é isso. Tem essas coisas, essas dicas de interação com o público. Pode passar, Mari, por favor. Aí tem as tendências também, né? São os assuntos mais comentados e intitulados os Trend Topics. Também ganham prioridade na exibição pelos algoritmos, né? Tem aquela música que está estourada, né? Que todo mundo faz dancinha. Então, como a música está estourada e as músicas, elas são uma parte bem importante, né? Desse audiovisual, né, desse áudio e visual, né, das redes sociais. Então, sempre tem isso, né, e às vezes as pessoas usam as músicas, essas dancinhas dos trend tops de uma maneira muito criativa, né, para os seus empreendimentos. Eu acho muito legal. No entanto, ainda que você se atente a todos os critérios desses robôs, né, a produção de conteúdo e de qualidade é um dos principais fatores para a entrega das publicações à audiência. Por isso, acompanhe as mudanças, né, nos algoritmos, mas não perca o foco na criação de posts relevantes ao público-alvo. Eu acho que essa também é uma dica, né? Por mais que a gente tente acompanhar todas as dancinhas, todos os memes do momento, todas as tendências, às vezes que nem cabe, né? Tipo, só porque a Maria Elizabeth II morreu, né? Será que eu realmente preciso fazer esse post relacionado à morte dela só para ganhar 5 likes a mais? Ou, enfim, né? Às vezes as ideias não valem a pena, né? Que não casa com nossos assuntos, mas existem outros assuntos polêmicos, enfim, que às vezes a gente dá para pegar, fazer esse gancho, né, com o nosso nicho, com o que a gente trabalha. Eu vejo que a gente trabalha com algumas pautas políticas, por exemplo, que casam muito do que Thay. Amiga, sumiu teu áudio. Sumiu teu áudio para mim. Não sei se sumiu para todo mundo. Para mim também sumiu. Foi, deu uma travadinha. Dá para te repetir lá de onde tu estava, da parte que tu estava falando que os assuntos não causam, que a gente fala um pouquinho sobre os assuntos mais políticos?
Eu vejo que a gente trabalha isso de maneira muito legal, né? Para mim tá sem áudio. Não, agora voltou, agora tá de boa. Eu senti também que travou aqui. Mas, enfim, eu estava falando que às vezes os assuntos no momento nem sempre cabem, né, no nosso nicho, né? Mas às vezes eu acredito que a gente faz um trabalho legal, que é o que saiu na política, né? Por exemplo, eu dei o exemplo do Lula, né, que falou sobre a MST no JN, né, para Renata, e no outro dia existiram várias publicações, né, sobre o trabalho legal que o MST faz. Então, foi um gancho legal, né, uma coisa que aconteceu, né, que esteve no Trend Topics do Twitter, enfim, todo mundo falou sobre isso, e que a gente se apropriou, né, dessa informação para repostar algum conteúdo nosso, reforçar alguma coisa que a gente já estava trabalhando, né. Pode passar, amiga. Alguém quer comentar alguma coisa? Vou continuar nas dicas. Quando terminar, a gente dá uma pausa. Aí a gente começa a segunda parte. Outras dicas é consumir conteúdos que tenham a ver com o seu nicho, porque eu acho que quanto mais a gente consegue ver outros conteúdos com o nosso nicho, eu acho que aguça a nossa criatividade. A gente consegue ver também quais são os temas que as outras coletivos, outros ativistas estão fazendo. Acho que é legal também a gente se conhecer, se apoiar. Além de seguir pessoas, também tem uma opção no Instagram que é seguir as hashtags, né? Eleições, 2022, não sei, seguir a hashtag agroecologia, algumas hashtags assim, de temáticas que a gente consegue, através dessas hashtags, chegar em outros perfis, outras publicações, né? Eu sigo a Amazônia, eu sigo várias coisas, não sei. Enfim, dá pra gente especificar legal nessas hashtags e encontrar perfis semelhantes ao seu, que falem dos mesmos assuntos, e também aquelas fontes de notícias de temas interessantes. E quando tu está nesse meio também, o teu perfil aparece também, sabe? Quando tu segue uma pessoa e ele te dá a opção de seguir outras pessoas, outros perfis parecidos, isso também acontece contigo, né? Se tu seguir esses perfis parecidos e estar nessa bolha lá das redes sociais, né? Também vai aparecer, o teu perfil também vai ser sugerido para outras pessoas, né? Aí, sempre que possível, façam conteúdos com qualidade de imagens, de vídeo e de áudio, né? Eu acho que isso também é um fator que entrega também mais no algoritmo. Então, e também porque as pessoas também tendem a ficar naquele conteúdo se ele tiver uma estética mais agradável, né? Se o vídeo for com uma imagem melhor, sem ruídos, né? Ou se o áudio não for ruim, né? Se não for baixo. Então, as pessoas tendem a ficar naquele vídeo por mais tempo. Então, o algoritmo também entende que esse vídeo atrai mais pessoas e tende a entregar mais para outras pessoas também. Eu dou a outra dica, que é apostar no último recurso que o Instagram lançou e adaptar isso para o seu nicho. O Instagram sempre está apostando, fazendo novos recursos, tanto para stories como para, enfim, quem lembra do outro que saiu agora, saiu recentemente, não sei se já chegou no de vocês, quando a gente posta um stories, tem uma opçãozinha que é um ícone de rios, e aí tu pode clicar lá e ele diretamente posta aquele stories no teu rios. Então ele está incentivando as pessoas a cada vez mais fazerem rios, né? Ou postarem aquele vídeo espontâneo, que é o stories, nos rios. Então, se você fizer isso, então ele vai entregar isso mais para as pessoas, né? Seja, enfim, aquela foto que tu publicava que era com uma música, assim, aí tu abriu o feed naquele dia e só tinha foto com música nesse dia, assim.
porque era o último recurso que o Instagram lançou. Então, todo mundo que usar esse último recurso, ele vai entregar mais, né? Ele vai tentar popularizar cada vez mais aquele recurso. Então, se o Instagram soltou uma figurinha, um recurso novo, tente usar isso para o seu nicho, para o seu perfil, para o perfil do seu coletivo, utilizar isso adaptando, né, a ferramenta para, enfim, para o que vocês já têm, o que vocês já fazem, né? E aí que isso vai bombar, porque é o que o Instagram vai apostar nesse dia, vai entregar mais nesse dia. Não, ele também não, eu dou outra dica, que é não postar muitos conteúdos do mesmo formato em um curto período de tempo, né? Essa dica é porque acontece que a gente faz muitos vídeos nos Reels, né? E às vezes a gente tem a ideia de postar, tipo, vou postar um vídeo do Reels de manhã e hoje à noite eu vou postar outro, né? E aquele vídeo primeiro que tu postou, ele ainda tá ganhando curtida, ele ainda tá chegando nas redes sociais das pessoas. Então, se tu postar outra noite, nesse mesmo dia, pode ser que ele empate, né, o alcance do outro. Porque o Instagram ele não vai entregar 2 vídeos ou 2 conteúdos teus, né, para uma mesma pessoa nesse mesmo dia. Não vai funcionar dessa forma, né? Existem várias outras pessoas também competindo, né, nesse espaço das redes sociais, que é o tempo das pessoas. Então, se você puder optar por postar um vídeo no Reels aqui, demorar 2 dias e postar outro, eu acho que também depende muito das redes sociais, mas eu sempre tento intercalar, né? Isso já aconteceu comigo no Teledesenvolvimento, de eu postar um vídeo e ter outro para postar, né? Mas o vídeo estava tão bombando que eu dei uma segurada mais de um dia a mais para postar o outro, né? E assim que eu postei o outro, as curtidas daquele anterior, ele deu uma caída, né? Enfim, isso são coisas, aí eu tento intercalar, postar um Reels aqui, um carrossel de fotos ali no meio, depois postar uma publicação em carrossel, depois postar outro vídeo, intercalar os posts assim. Próximo slide, Mica. Aí também eu queria dar dica de usar o Reels, mas não só ele, né? Existem as outras ferramentas do Instagram e, enfim, ele também é uma plataforma que tem vários recursos, né? Promover o seu Reels em outras plataformas ou formatos. Tipo, sempre que tu postar o teu Reels, eu dou a ideia de compartilhar ele nos stories, porque, como eu já disse, os stories, eles são vistos às vezes por outras pessoas, ou, enfim, são mais vistos por outras pessoas. Algumas coisas chegam nos stories, não chegam no Reels para algumas pessoas. E também eu gosto de compartilhar aquele link, né, do Instagram para as outras redes sociais, para o WhatsApp, fazer um textinho, olha que saiu no meu Instagram. Porque uma galera também que usa o WhatsApp, às vezes, é outras pessoas, né? Não, no vídeo, mas no Insta, só acho a opção para os stories que tu tá falando, né, Amanda? Porque agora, não sei se vocês estão sabendo, já chegou de vocês, eu acho que já chegou de todo mundo, né? Não existe mais a diferença entre IGTV e Reels. Agora, todos os vídeos longos, de 2, 3 minutos, 4 minutos, eles estão saindo como Reels também. Eles estão saindo grandes também. Isso já mudou, não tem mais esse direcionamento. E aí, é só tu escolher ele na galeria lá, como, não dentro do Reels, é na galeria. Não sei se eu consigo explicar. Será que eu consigo? Deixa eu pegar meu celular aqui. Celular de trabalho. Tenho celular de trabalho, que eu só trabalho com Instagram, né? E aí, esse é o meu feed. E aí, para mim publicar um Reels, né, de muitos minutos, de mais de 2 minutos, eu vim aqui nesse maisinho
escolho o vídeo. Olha esse aqui que tem... Deixa eu ir em vídeos. Deixa eu vídeos pequenos, eu, hein? Caramba, não tô achando um vídeo. Um vídeo de trabalho. Tá, a Amanda tá dizendo aqui no chat que ela tenta fazer direto do Instagram, entendeu? O vídeo. E aí só vai 5. Ela só consegue 15 segundos. No Reels também. E aí tentando gravar direto no app, no caso, né? Direto no Instagram. Se ela pegar o vídeo da galeria, ela tá dizendo que perde os efeitos. Tem como a gente pegar esse vídeo da galeria sem perder esses efeitos? Não. É porque o Instagram, ele... Aqui no silêncio, eu acho que ficou confusa a minha explicação no chat. Ainda hoje, mais cedo, eu tentei gravar um Reels aqui da feira. E só fica até 15 segundos. E eu tenho notado que esse negócio do vídeo ficar quebrando a cada 15 segundos diminui o alcance, né? Porque a pessoa assiste a primeira parte do vídeo, mas nunca chega até o final. E aí o que acontece? Geralmente eu acabo gravando direto na galeria do telefone e depois jogando pro Reels, né? Só que gravando direto na câmera do telefone, a gente não consegue usar os efeitos do Instagram. E às vezes os efeitos são do tema que a gente está falando, né? Por exemplo, dessas campanhas que estão acontecendo agora, que o pessoal faz as artes, aí eu não consigo estar fazendo uso desse recurso tanto quanto eu gostaria. Por isso que agora veio essa pergunta, aproveitei para lançar logo no chat antes de eu esquecer de novo. Tá bom, eu vou falar duas coisas. Uma é se tu viu já que tem essa opçãozinha aqui no cantinho de escolher entre 30, 60 e 90 segundos. Bem aqui nas opções. Aí, escolhendo de 90 segundos, tu vai gravando até dar 90 segundos, grava outra parte, faz o efeito. Mas a outra dica também é usar um editor de vídeo para te editar os vídeos, que é o que eu faço, né? Tipo, faço os vídeos na câmera do meu celular, depois edito nesse editor de vídeo, que é o CapCut, que ele é gratuito, baixa nos aplicativos e tal. E lá tu consegue, por exemplo, sabe esses PNGs, esses temas assim que a gente tem de agroecologia, tu consegue também transferir isso pro teu vídeo. Eu fazia várias coisas assim com telas, né? Tinha a cobrinha do nosso identidade visual. Aí eu editava o vídeo, colocava a cobrinha, identidade visual lá, etc. Nesse aplicativo CapCut. E depois do vídeo pronto, né, eu publicava no Instagram, tanto nos stories ou no Reels, enfim. Aí a minha dica, e também porque também tem uma complicação, né, tu editar eu acho difícil editar no próprio Instagram aqui, porque às vezes tu acaba editando, tu acaba perdendo as imagens, tipo, tu faz na hora, aí depois tu volta, quando tu vê, tu perdeu aquela imagem, aí eu fiquei já agoniada. Já atrapalha tudo, aí, enfim. E eu acho que esses aplicativos, esse aplicativo também tem várias opções, né? Ele é um aplicativo bem completo, inclusive de legenda, né? Que é uma coisa que eu falei no primeiro encontro, que legendas nos vídeos é uma coisa que eu gosto bastante de colocar. Acho acessível, acho que as pessoas visualizam mais esses vídeos com legenda, entendem mais sobre o assunto, né, alguns termos, o que não deu para entender na fala das pessoas, porque às vezes as pessoas falam enrolado e tal. Enfim, eu aconselho muito a ir nesse do CapCut, a procurar perfis também no Instagram que ensinam como é que faz edição no CapCut também. Acho que é fácil, acho que tem vídeo no YouTube também, é um aplicativo bacana de trabalhar. O Yuri tinha levantado a mãozinha ainda agora para fazer um comentário, uma pergunta. Yuri?
E disse que foi sem querer aqui no chat. Tá bom, ok. Pode continuar, amiga. Tá Alguém bom, mais que quiser fazer alguma perguntinha também pode ficar à vontade. tá bom. Me avisa, porque não aparece quando a pessoa faz um Tá negócio bom, não aparece aqui. pode deixar. Enfim. Eu tava falando que faça conteúdos mais espontâneos, né? Isso também é uma coisa que agrada o Instagram, né? Que é menos conteúdos reaproveitado. Tipo, agora tem a sugestão que é fazer remix. Não sei se vocês já viram isso, tem várias coisas novas, né? Tipo, tem um vídeo no Instagram aqui, e aí eu vou bem aqui nas opções, e aí eu remixar esse vídeo no Reels. O que seria isso? Seria, em vez de eu... Enfim, tem um vídeo do Bolsonaro aqui falando besteira, né? E como sempre. Em vez de eu usar aquele vídeo que ele falou besteira e publicar na minha rede social falando, olha como ele falou besteira, aí agora a opção que ele quer incentivar que a gente faça é, tipo, usar o remix, que é gravar a gente reagindo às baboseiras do Bolsonaro, por exemplo, né? Que é criar o vídeo do ladinho do vídeo original, o vídeo que eu quero de referência, né? E aí é uma coisa que algumas candidatas, por exemplo, que estão em campanha eleitoral estão fazendo, né? Que eu já vi aí nas redes, e é uma sugestão, assim, porque, enfim, se eu quero pegar um vídeo que já foi lançado e reaproveitar ele, às vezes acaba perdendo alcance, né? Porque o Instagram já viu aquele vídeo, já alcançou aquelas coisas, né? E aí agora a sugestão que ele quer é que você crie a partir daquele vídeo, né? Em vez de só fazer uma legenda, né, ou, enfim, falando mal, cria a partir daquele vídeo com a sua cara, enfim. E veja as métricas do seu perfil, né, é uma coisa também que é uma dica, né, porque poucas pessoas, eu acho que eu vejo vindo aqui nas configurações e aqui em sua atividade e vendo as interações, as curtidas, né, o que bombou, né, ele te dá um rankzinho do qual foi o teu stories mais visto nos últimos meses, nos últimos 90 dias. Acho que sim, eu gostava muito do InShot, mas eu acho que o CapCut ele conseguiu superar o InShot, por isso que agora eu tô trabalhando com ele. Mas ele é muito bom também. E aí, através dessas métricas, né, do que o Instagram te dá, tu consegue ver quais conteúdos que bombaram, né, qual é a linguagem, né. Às vezes um tipo de conteúdo bomba nas redes sociais, as pessoas começam a fazer aquela conta que fez aquele conteúdo engraçadinho, ela consegue fazer outro conteúdo naquela mesma vibe, porque aquilo agradou, né? Então, ela só consegue perceber, às vezes, isso vendo, enfim, né, a quantidade de gente que comentou, que fez, né? A gente consegue medir isso através dessas interações, dessas métricas. Então, é um bom feedback, alguns estalos de percepção sobre que caminhos tu deve seguir na hora de produzir o conteúdo. Pode passar, amiga. Eu acho que foi o último, mas... Aí a gente pode dar um intervalo antes de passar para a próxima parte, que é o planejamento, tudo bem? Isso, vamos de 5 minutinhos, galera, para beber água, ir no banheiro, né? A gente vai botar uma musiquinha de fundo aqui para ficar tocando. Depois de 5 minutinhos, a gente volta para dar continuidade na nossa segunda parte, nessa formação de social media, tá bom? A gente já volta. Namoradeira, namoro malandro urubu. Eles passam a tarde inteira causando o maior rebu. Na doca do ver o peso no meio do pitiu. No meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no ver o peso. O
a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Tu ver o peso da sacanagem lá. Eu sou popstar no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e na reportagem. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Eu fui cantar carimbó lá no Ver o Peso. Urubu sobrevoando, eu logo pude prever. Parece que vai chover, parece que vai chover. Depois que a chuva passar, vou cantar carimbó pra você. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Urubu malandro, ele foi passear lá no Marajó. Comeu de tudo, mas vivia numa tristeza só. Urubu lhe perguntou: o que se passa, compadre? Tô com saudade da minha branca. Tu ver o peso da sacanagem. Lá eu sou popstar no meio da malandragem. Fico bem na foto, nas entrevistas e nas reportagens. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Alô, pessoal da pedra, alô, os barqueiros, todas as pessoas que trabalham com esse peixe maravilhoso do meu Pará, que tem esse nome tão bonito, dessa pedra do Ver o Peso, pitiu dos nossos peixes da água doce. No meio do pitiu, 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 no meio do pitiu. Menina, o que fazer com seu rebolado? Menina, o que fazer com essa saia rodada? Se o tambor começa, tua saia gira, o mundo inteiro para te ver, menina. Me diz o que fazer com seu rebolado. Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no couro, essa roda gira. O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Menina, o que fazer com seu rebolado? Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada?
gira o mundo inteiro para te ver, menina. Me diz o que fazer com seu rebolado. Ai, ai, menina, o que fazer com essa saia rodada? Ai, ai, é na palma, é no couro, essa roda gira. O que vou fazer pra te ter, menina? Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Ai, menina, vem pra roda, vem. Ai, menina, aqui tem carimbó. Todo mundo balança no teu bailado. Curimbó segue a ginga do teu rodado. Pronto. Voltamos do intervalo agora, gente. Vamos para a nossa segunda parte. Chegamos na metade para o finalzinho do nosso encontro, né? Tainá, pode dar continuidade, fica à vontade. Lembrando que quem sempre quiser fazer uma perguntinha é só levantar a mão ou fazer aqui no chat que a gente está de olho, tá? E lembrem também de assinar a lista de frequência. É muito importante que vocês assinem a lista de frequência. O link tá aqui no chat, tá, galera? Oi, gente, voltando. Aí, nessa parte do planejamento, eu queria trazer um exemplo, né, de como eu faço um planejamento, uma coisa bem simples, e de como ficou, né, esse planejamento nas redes sociais, que é o @IAREdital. O IAREdital foi um trabalho que eu fiz esse ano, que foi a comunicação desse edital, que era para selecionar coletivos de todo o norte do país, ou de alguns estados, nem lembro agora. Eu fiz a comunicação dele, tipo, pensando nessas peças do que ia para redes sociais, fazendo as postagens, a legenda, e tive algumas, inclusive tive algumas desafios, problemas, coisas que eu tive que passar por ele, porque era um edital que falava, inclusive, sobre eleições, né? A ideia é que os coletivos que se inscrevessem fossem coletivos que pensassem propostas que influenciassem positivamente, né, nas eleições em prol da Amazônia e de algumas pautas. Então, como eu falava sobre eleições, e o pessoal da Iara queria que eu impulsionasse essas publicações, eu tive que... E esse ano, o Instagram, o Facebook, né, o Instagram e o Facebook são da mesma empresa, né, eles tiveram outro processo para lidar com as eleições. Como vocês sabem, né, nas últimas eleições presenciais houve uma série de fake news, né, as redes sociais contribuíram muito para as eleições do Bolsonaro, né. Então, esse ano, para barrar que fossem impulsionadas, né, propagandas eleitorais, né, enfim, porque as pessoas podem impulsionar por vários períodos, né, tipo, pagar dinheiro, muitos dinheiros para isso, eu acho que não existe limite. Enfim, pode gastar vários mil pessoas, enfim, muito dinheiro, inclusive, nessa campanha, foi uma das campanhas que eu trabalhei com dinheiro, uma verba direcionada para isso, né. E aí, para fazer esse impulsionamento, eu tive que fazer um cadastro no Facebook, mandar a minha identidade, meu RG para o Facebook, né, me comprometer a não fazer publicações, né, enfim.
E quando eu fazia essas publicações de impulsionamento, né, pagava para o Facebook, né, o Instagram impulsionar essas publicações, e ele demorava para aceitar isso, porque ia direto para um setor, né, do Facebook que lidava com esse tipo de posts. Então, a mulher lá, eu imagino assim, né, que a mulher lá na empresa, no Facebook, estava olhando a minha publicação, lendo do que eu tinha feito, para depois ela dar o ok para eu poder impulsionar aquele post. Então, não era tão simples quanto eu pensei que era, né? E como eu já fazia com outras contas, mas como não tinha essa coisa das eleições nas outras contas, então eu não tive esse desafio, né? Mas eu também quero pedir para Denise abrir esse link aí. Consegue abrir pelo link daí? Posso mandar ele aqui. Que é o cronograma de postagem que eu fiz do Yara. Eu mandei aqui no chat também, para ficar mais fácil. Posso mandar aqui o Instagram também, para a gente ver como ficou o final. Mas antes de ter um feed bonitinho, com, enfim, as artes lá, com tudo, existiu uma programação, né? Existiu todo um pensamento, né, em torno daquilo que a gente ia fazer. E no caso, para a gente fazer um cronograma de postagem, né, eu tinha algumas coisas a seguir, e são algumas coisas que eu acredito que vocês podem ter em mente, ou já têm em mente, né, a partir dos coletivos que vocês já fazem parte. Às vezes a gente tem um evento importante, né, lançamentos, prazos, um ato, então a gente precisa ter aquelas datas importantes, né, no nosso cronograma para a gente trabalhar em cima dela, né. Outra coisa que eu também faço é mapear datas comemorativas, né, relevantes ao meu nicho. No caso, Dia da Amazônia, no caso, Dia do Mangue, que foram coisas que eu trabalhei esse ano no Telas, Dia Internacional de Luta contra as Barragens, que foram temáticas que a gente já estava trabalhando no Telas, né, com alguns conteúdos, né, ou com alguns territórios. Então, quando tinha esses dias comemorativos, né, de celebração de luta, né, a gente também pontuava isso nas nossas redes sociais. Então, dá uma pesquisada, né, em datas, pesquisar no Google, né, datas relevantes para o meio ambiente, datas todo ano para alguma coisa. Então, a gente selecionava lá as datas, fazia o nosso cronograma com as datas que a gente queria fazer um post, né, sobre aquilo. E também no nosso cronograma a gente pode pensar, né, sobre conteúdos semanais, né. Às vezes um perfil, ele tem aquele tipo de conteúdo que é giro de notícia, agenda cultural, né. Eu sigo uma blogueira aqui de Belém, a Amanda Campelo, que toda quinta-feira ela posta a agenda cultural aqui de Belém e super bomba, né? E aí todo mundo já, meio que quinta-feira, já vai no perfil dela ver aquilo, né? Mas existe outros quadros temáticos, né? Toda segunda-feira falar sobre a Amazônia e alguma coisa. Pode ser algum quadro temático da tua organização, do teu coletivo, do teu próprio perfil, né? Que as pessoas vão lá ver, né? A gente tá no quadro, eu tô no quadro da minha namorada, que a gente tá fazendo alguns vídeos que é sobre candidatas, né, a deputadas estaduais, federais, sejam mulheres negras e indígenas. Então, ela tá fazendo essa série de vídeos. A priori, a gente queria colocar, tipo, num período, tipo, terça e sexta-feira, mas a gente não conseguiu, né, porque, enfim, a vida, os trabalhos, é uma coisa que a gente está fazendo, assim, sem dinheiro, sem investimento, é nós por nós, então, é de acordo com o que dá, né, e às vezes a gente trabalha muito assim, às vezes a gente colocou e também tem muito isso, né, os cronogramas, eles são coisas muito adaptáveis, eles têm coisas lá que a gente coloca, mas às vezes elas saem do controle, né? Elas não vão ser feitas, mas é importante também a gente colocar para a gente ter o norte, para a gente planejar, para a gente, enfim, fazer as coisas acontecerem, né? E é uma coisa, assim, que sempre vai estar em mudança, né? Se desapegue, né?
de, não deu isso e ficar estressado por isso, não adianta, só realoca isso para outro momento. Se não deu certo, apaga e desiste dessa ideia mesmo. É isso, existem outras coisas, né? Desapego também. Aí eu trouxe um pouquinho desse cronograma da Yara, nessa segunda edição, que meus horários de postagem foram às 17, às 13, às 17 horas, né? Eu defini isso lá para as manas, vocês podem definir isso. Também tem uma parte no nosso próprio Instagram que a gente vê que horas o nosso público ele estava mais ativo nas redes sociais. Então, dependendo do perfil de vocês podem definir esse horário de postagem a partir das métricas que vocês já têm no Instagram de vocês. Se o público de vocês vê mais as publicações ao meio-dia e às 6 horas da tarde, publica mais esse horário. Acho que vai funcionar mais para o público de vocês. É outra dica, né? Aí eu coloquei algumas hashtags, né, que a gente ia usar. Sempre, né, padronizar algumas hashtags, né, a hashtag edital, programa de aceleração, inscrições abertas, eleições 2022, foram algumas hashtags que eu usei, além de hashtag Yara edital, alguma coisa assim. Enfim, algumas publicação cruzada com o projeto Perpetuar. Aí eu queria que tu descesse mais um pouquinho, amiga, esse quadro para a gente mostrar, que é um quadro bem simples. Eu já trabalhei em projetos que o quadro de cronograma era um quadro bem mais trabalhado no Excel, que é uma coisa que às vezes assusta, que eu não queria trazer um quadro tão assim para vocês aqui, porque eu acho que esse quadro já é o bastante para a gente trabalhar. Já é uma coisa que já você vê que é o mês de abril, segunda, terça e quarta. Aí tem lá, peça 1. Eu coloquei em laranja datas que era tipo assim, criação do Instagram, data de lançamento das inscrições. Tem em laranja também, publicação que foi impulsionada. Aí vocês conseguem ver, né? Na primeira semana é um vídeo de rios do pré-lançamento do edital. Aí a peça 2 é um post carrossel. A peça 3 era um vídeo no IGTV. Aí a peça 4 era carrossel. Fiquei intercalando entre formatos diferentes, né? Coloquei carrossel, coloquei vídeos do Rios. Baixa mais. Algumas publicações foram publicações impulsionadas, e principalmente a ideia dessas publicações impulsionadas era que elas fossem direcionadas ao clique no site, porque existem vários formatos de impulsionamento. Existe impulsionamento que te faz direcionar a conversa no direct, por exemplo. Tem direcionamento que faz, tem impulsionamento que te faz direcionar uma compra no site. No caso, a gente direcionava essa publicação para as pessoas chegassem na publicação para ir para o site do edital. Então, todos os impulsionamentos que eu paguei no coisa foi para levar o público aí para o site, que era onde fazia a inscrição. Então, dependendo do teu objetivo, né, tu pode impulsionar ou não. E existe impulsionamento, galera, de 30%, de R$30, sabe, de coisas assim, R$30 que dá para uma semana de impulsionamento, que chega a muita gente também. Tem todo um cálculozinho lá que você, antes de você fazer a publicação, pagar, você faz um cálculo antes, vê quantas pessoas vai chegar, quais são os públicos. Você quer o do norte todo, no caso, esse daqui era para o norte, então tinham os estados que eu selecionava lá e tal. E também a faixa etária, e também os interesses, né? Eram coletivos que tinham interesse em Amazônia, interesse em ativismos, enfim. E como a gente trabalha com bastante coletivo que às vezes tem financiamento, eu acho que é interessante também a gente colocar isso lá no orçamento, se for possível. É uma dica também que eu dou para vocês. Baixa mais um pouquinho, amiga.
E aí, para fazer esse cronograma aí, eu tinha algumas datas, né, que são datas importantes, que era o prazo final das inscrições. Eu já sabia que tinha uma prorrogação, né, na última semana, então eu já projetava essas publicações, esse post de prorrogação e tal. Aí também tem toda uma estratégia, né, de pensar assim, tinha um valor de 40 mil nesse edital, né? Então, era uma informação muito importante, porque a gente viu que no primeiro edital, o post de 40 mil, que nem era esse valor, era um outro valor. O post que falava sobre o financiamento, né, ele foi um dos mais curtidos, mais compartilhados. Então, a gente apostou em, dessa vez, fazer um post do valor assim, mais chamativo, impulsionar também ele, enfim. São algumas coisas que a gente pensou a partir dos ensaios, a partir das datas que a gente tinha, né? E, enfim, era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá aí para vocês também fazerem uma cópia, ver como é. Não é uma coisa difícil de fazer. Eu fui ali inserir, que a Denise pode até passar o mouse lá, por favor, amiga. Inserir, e aí tem uma tabela, inserir tabela, e aí montei uma tabela por 7, né, que são 7 dias da semana, por vários dias, 5, 6, enfim, vou aumentando lá, e vou colocando, segunda faço manualmente, dia 1, dia 2, olhando o calendário aqui do lado, e vou colocando primeiro as datas que eu tenho de importante, depois eu vou pensando nas ideias, e vou ajustando, e ajustando também com a equipe, né? Porque eu tive que aprovar essa ideia, e a partir da minha ideia foram outras reuniões, foram mudando, enfim. E aí eu queria também tentar mostrar se o Instagram, eu vou mandar aqui no chat, o Instagram do final, né? Do que ficou no final, que é o Yara Edital. Aí tá um pouco ruim. Se vocês quiserem copiar esse doc, mas enfim, é um jeito fácil também de fazer. Aí pode abaixar. Aí coloquei os destaques, que eu acho que destaques é uma coisa bem legais, assim, para explicar o que é o projeto e tal. Acho que é uma coisa legal que vocês podem fazer. Outra coisa que eu acho que é muito legal, pode abaixar mais um pouco, amigo? Os vídeos nos rios, né? Eles estão no formato horizontal, né, que é nesse formato 9:16. Minha garganta tá... Mas, na hora que a gente publica ele no feed, né, ele fica naquele formato quadradinho, né? E aí, uma coisa que eu quando vou fazer meus conteúdos, quando vou fazer capa para o Instagram, eu sempre fico vendo como é que vai ficar a capa, como é que vai ficar aparecendo no feed. Eu sou bem chatinha com isso, né? Mas é uma coisa que poucas pessoas ficam reparando, mas eu gosto que, tipo, pareça tudo que tem que aparecer, não fique sobrando nada nesse feed aí. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Aí a gente pode ir para o próximo slide. Aí eu trouxe algumas coisas de boas práticas nas redes sociais, que foi outro tópico também que foi colocado para a gente, para mim. Eu trouxe o link aqui, que é das diretrizes da comunidade do Instagram, que é uma coisa que a gente passa, às vezes, batido na hora que a gente vai se inscrever nas redes sociais. Enfim, e aí eu trouxe algumas coisas nas práticas das redes sociais, né? Que são coisas que se a gente não fizer, a gente houve uma punição, a gente pode ser proibido se a gente cometer alguma infração, eu acho que é
essa palavra. E também, eu queria também comentar que as redes sociais, elas são uma extensão, na verdade, das nossas vidas sociais, né? Então, assim, como o racismo é crime aqui no mundo real, né? Ele também é crime nas redes sociais, né? Existe inclusive, delegacias especializadas nesse mundo virtual, né? Então, existem algumas práticas da comunidade que as pessoas não ligam às vezes não sabem mesmo. Eu que trabalho no Instagram, quando eu estava montando essa aula, algumas coisas eu sabia, outras coisas eu fiquei assim, olha, não sabia disso, por exemplo. Então, eu vim trazer isso, compartilhar isso com vocês, para a gente também ficar atento também, porque eu acho que a gente, mais do que algumas outras pessoas, a gente trabalha com outras pessoas, né? A gente trabalha com comunidades, e eu acho que a gente também precisa ficar atento com isso, né? Compartilhe somente as fotos que você tirou e os vídeos que gravou, ou aqueles que têm direito de compartilhar. Eu acho que isso é muito importante, porque, como eu falei, né? A gente trabalha, às vezes, com comunidades, e não é porque a gente está trabalhando com aquela comunidade, né? Que toda a imagem que a gente posta nas nossas redes sociais, elas são boas. Às vezes a gente pode trazer danos àquelas pessoas que nem era a nossa intenção, né? Mas, enfim, às vezes a gente trabalha com pautas muito sensíveis e é preciso ter, enfim, bom senso, né? De usar as pautas que a gente trabalha, mostrar às pessoas com quem a gente trabalha. Publique fotos, e às vezes as pessoas podem, né, reclamar o direito daquelas imagens, né? Publique fotos e vídeos apropriados para um público variado. Ele fala nesse tópico, né, de direitos da comunidade, que vocês podem pesquisar no Google, assim, diretrizes da comunidade de Instagram e Facebook, que é a mesma coisa, né, dessas redes sociais. E ele te explica o passo a passo. Eu copiei alguns, os tópicos só os tópicos, né, e coloquei entre parênteses o que ele diz nesses tópicos, né. Por exemplo, ele diz que a gente não é permitido nudez. Ele diz que não é permitido nudez, né, já aconteceu inclusive de criança, já aconteceu de eu publicar, querer publicar um stories da minha sobrinha meio que tomando banho lá no pátio de casa, uma coisa super inocente, e ele bloqueou isso na hora. E eu acho que se alguém aqui tentou publicar um nude assim, já foi bloqueado na hora, porque é uma coisa que o robô, o algoritmo detecta, né? E ele bloqueia, né? Enfim, pode até te punir, falar assim, olha, você vai ficar 12 dias, uma semana sem publicar nada. Ele diz para promover interações sinceras e significativas, ou seja, não pode enviar spam, tipo, enviar várias mensagens, aquelas coisas de enviar várias mensagens no direct das pessoas. Isso daí é spam, isso daí não pode. Às vezes, vocês já aconteceu de vocês querem entrar no sorteio de Instagram e vocês comentarem várias coisas repetidamente, e aí bloqueia vocês, porque ele entende que isso é spam. E aí vocês não podem fazer isso. Cumpra a lei, né, no caso, como eu falei, não pode nem exaltar o terrorismo, propagação de ódio, enfim, não pode essas coisas, não pode racismo, né, enfim, não pode homofobia, não pode várias coisas, né. O que tem na lei aqui no mundo offline, né, também vale também no mundo digital. Pode passar, amiga. Respeitar os outros membros da comunidade do Instagram, removemos conteúdos que contêm ameaças reais que ataquem indivíduos. Se você quiser ameaçar outras pessoas, ele vai te excluir, ou se esse conteúdo, ele fizer com que alguma pessoa sabe aqueles conteúdos que falam mal de uma pessoa e o fandom da pessoa, né, os seguidores daquela pessoa vão encher o saco daquela pessoa lá, ameaçar às vezes, né, isso daí não pode, né. Qualquer expressão, fala ou escrita que seja considerada preconceituosa ou que incentive a violência poderá ser banida. Termos homofóbicos, incentivo à automutilação e muitos outros pontos são
terminantemente proibidos pelo Instagram. Se tu viu algum post ou algum comentário assim, a gente pode denunciar isso, né, na própria plataforma. E isso já aconteceu comigo eu já denuncio várias postagens que eu não gosto, às vezes eu nem bato boca, né, eu só denuncio no meu Twitter. Então, se eu vejo alguns comentários, eu vou lá no próprio comentário e vou lá naqueles 3 pontinhos, aquelas opções, denuncio o discurso de ódio, denuncio porque eu acho que é uma pessoa falsa. Outro dia alguém comentou alguma coisa no meu Twitter e era um arroba, um nome com vários números, assim, e foi uma conta criada recentemente, assim, alguma coisa assim que eu falei, assim, é um robô, é uma pessoa, enfim, é um fake, né? Então, eu denunciei como uma pessoa que estava fingindo ser outra pessoa, alguma coisa assim. Então, tem vários tipos de opções, e essas contas, elas caem, né? E aí eu incentivo vocês também a fazerem isso, né? A denunciar esses fakes, que eles vão cair, essas pessoas que estão nas redes sociais propagando ódio. Enfim, pode passar, amiga. Aí eu trouxe também um termo de autorização de imagem, né, para gente que trabalha nessas ONGs, com várias pessoas, né, que às vezes faz muitas entrevistas, que às vezes faz muitos vídeos, imagens, né, que precisamos, às vezes a gente precisa também ter esse termo de autorização de imagem, que é um termo que eu já usei em vários trabalhos meus, que é um bem simples. Vocês podem pegar e adaptar para vocês, colocar o logo da coisa de vocês, enfim, quando vocês estiverem em campo, né, eu acho que, enfim, eu troquei algumas coisinhas, na verdade. Aí vocês podem apagar, né, tirei o CPF da Mana, enfim, só esqueci de tirar a assinatura, né, eu queria dar uma sugestão da assinatura, né. Às vezes essa assinatura ela passa a ser difícil de fazer, mas ela é uma maneira fácil, né? Esse termo de autorização de imagem, por exemplo, que a gente estava usando, alguns termos a gente não pegou na hora, né? Então, o que eu pedia para a pessoa? Preencher esse termo de autorização de imagem, né, no computador, no celular dela, né, com o nome dela, os dados, tirar uma foto do assinatura dessa pessoa, né, da pessoa que faz, num papel em branco e anexar aí dentro do doc. Então, é uma forma que a gente teve de ter as alterações de imagem dessas pessoas que a gente estava filmando para um trabalho. Então, é uma coisa que vocês podem pegar para vocês também. Tem outro termo que a gente usou bem simples, que era termo de autorização de imagem para menores de idade, que também é um tema bastante sensível. A gente que trabalha no telas, a gente filma muitas crianças e a gente precisa ter controle disso. Esse nem é o termo do telas. Eu acho que copiei errado, né, amiga? Posso mandar aqui daqui a pouco. Esse nem é o termo do tela, porque o termo do telas em movimento é um termo muito grande, mas eu acho que tem alguns modelos bem mais simples, né, enfim, da gente ter esse documento com a gente, porque isso já deu problemas em algumas vezes, né, em alguns trabalhos comigo, e aí eu trouxe também para vocês terem esse modelo. Eu acho que era só isso. Pode passar, amigo. Terminei, gente. Eu queria deixar o meu @mulher da Costa, meu Instagram. Também tem um link para o meu portfólio lá na minha bio, que também mostra alguns trabalhos que eu venho fazendo, né, em várias áreas, como a Denise me apresentou no começo, faço várias coisas na área da comunicação. Também tem o meu e-mail, tainá.barral@gmail.com, se vocês quiserem que eu compartilhe alguns desses documentos também com vocês, ou, enfim, o que eu já tenho, né, desse tempo de trabalho, algumas coisas, posso compartilhar também. Podem entrar em contato comigo, que eu vou estar disponível para ajudar vocês de alguns projetos no que eu puder. Era isso, muito obrigada a todos.
Obrigada, Tainá. Alguém tem alguma pergunta para Tainá? Alguém quer fazer algum comentário? A gente está no finalzinho do nosso encontro de hoje, né? A gente esperou tanto por esse momento. Tainá, queria te agradecer mesmo por ter separado um tempinho na tua agenda, né, para bater esse papo com a gente. Nessa e na última reunião também, acho que foi muito proveitosa. A gente vai passar essas dicas mais detalhadas ao longo da semana no nosso grupo. Então, quem não pôde participar hoje, fica sossegado que a gente está sempre trocando, né, mensagens lá no grupo, passando as dicas que foram dadas nos encontros passados, fazendo um resuminho do que foi o nosso encontro de hoje. Então, a gente vai separar um tempinho também para fazer esses resumos lá no nosso grupo. Quem quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Lembrem de assinar a lista de frequência, tá? A lista de frequência está aqui no nosso chat. Ninguém? Também mandei o termo de autorização para modelo, né? Termo de autorização para menor. Massa. O link da lista não está pegando. Tá, a gente vai ver essa questão do link do formulário e qualquer coisa a gente envia individualmente para cada um de vocês que estava aqui na reunião hoje, tá bom? Mas a gente vai dar um jeitinho para vocês preencherem a lista de frequência. A gente também vai passar os recados e os informes dos nossos próximos encontros lá no grupo, então fiquem atentos, e a gente pede também que vocês compartilhem com os colegas dos coletivos de vocês que compareçam também nas nossas próximas reuniões, né? A gente sabe que tem a questão do fuso horário, das nossas agendas que são muito complicadas, mas é importante que a gente faça esse esforço de tentar comparecer e representar ao máximo, né, nossos estados aqui nessa rede. Então, quero agradecer também a todo mundo que ficou até o final, todo mundo que compartilhou das suas atividades criativas, né? Foi muito importante. Depois eu vou compartilhar com a Tainá o que a galera compartilhou lá no grupo. E é isso, gente. Fiquem ligados lá no nosso grupo que a gente vai passar todas as informações lá. Mari, tu queres falar alguma coisa? Sim, vamos abrir a câmera e tirar uma fotinha, como sempre, né? A gente chega no final de cada reunião tentando tirar essa fotinha. Olha aí, o Alexandre já abriu a câmera dele. Amanda, o Nil tá só quietinho ali observando. Marlon, Sandy. Não dá de eu abrir minha câmera porque eu tenho problema na câmera do celular frontal. Ela é desfocada e não foca. Aí fica toda embaçada. Tá, beleza, Sandy. Tranquilo, sem problema. Vou fazer um print aqui, galera. 3, 2, 1, foi! Valeu, gente. Até o próximo encontro. Obrigada, Thay, mais uma vez. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Oi, Marrom. Tchau, Alô. Obrigada. Até. Depois manda uma DM. Até a próxima, gente. Obrigada. Boa noite. Boa noite.